Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus irmãos, pessoal da paróquia, nas redes sociais, para que eles conheçam melhor a fé católica através do nosso canal. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo curto, mas é para responder uma questão que gera muita confusão no meio da igreja. O batismo pode ser negado pela igreja em alguma condição? Meus irmãos, pode. Em alguns casos, deve ser negado. Em relação ao batismo de adultos, isso é mais fácil de se entender, né? Se a pessoa se apresenta para ser batizado e a pessoa não tem a intenção de deixar a vida de pecado, esse batismo ele deve ser negado. Pessoas de outras religiões podem receber o batismo? Podem, se deixarem as suas religiões se tornarem católicas. Não faz sentido desse jeito. Eu estou falando isso porque acontece, por incrível que pareça, pessoal, casos em paróquias, sobretudo envolvendo batismo de crianças, que são coisas tão óbvias, de serem situações em que o batismo deve ser negado de uma forma tão óbvia, mas que são aceitos. Então você vê situações aí com padrinhos de batismo de outras religiões, padrinho de batismo espírita, padrinho de batismo protestante, casos que eu já ouvi de protestante que levou o filho para ser batizado na igreja católica. Isso não faz sentido, vou explicar a você porquê. Mas há situações que você fica um pouco mais confuso. Pessoas, por exemplo, que levam os filhos para batizar e você sabe que elas não vão continuar na fé católica. Os pais não participam. Então, como é que fica essa situação? Então, vejam só, há um documento muito pouco conhecido pelas pessoas, que é um documento da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, Instrução sobre o Batismo das Crianças. O documento é esse aqui, o número 97, tá? E esse documento trouxe uma informação que você não vai encontrar no catecismo, e o próprio direito canônico não é tão claro sobre isso, sobre o que eu li nesse documento aqui. Há alguma situação em que o batismo deve ser negado? Vamos lá. Esse documento, na página 24, número 2, diz o seguinte, prestem bem atenção. Deve-se estar na posse segura de garantias de que tal dom, no caso o batismo, se possa desenvolver mediante uma verdadeira educação na fé e na vida cristã, de modo que o sacramento atinja a sua total verdade. Essas garantias são dadas normalmente pelos pais ou parentes próximos, embora possam ser supridas de diversos modos na comunidade cristã. Todavia, se tais garantias não são sérias, preste bem atenção, isso poderá constituir motivo para se adiar o sacramento e dever-se-á mesmo negá-lo, no caso de elas serem certamente inexistentes. Vejam, para mim está muito claro. Criança só pode ser batizada se houverem garantias de que ela vai ser criada na igreja católica, ela vai receber a instrução para se tornar católica. Não adianta você levar um filho de uma pessoa de outra religião, porque ela não vai viver a fé católica, não faz o menor sentido isso. E o que acontece em comunidades aí que eu vejo é a aceitação, porque dentro da igreja criou-se uma mentalidade de que a igreja virou como uma espécie de ONG ecumênica. Uma ONG ecumênica, um lugar onde todo mundo é bem-vindo, bem-vindo até você é, mas onde o pecado, você pode vir com o seu pecado, fazer o que você quiser, comungar, usar os sacramentos, virou uma verdadeira bagunça. Isso é uma coisa que se instalou, e quando você questiona, mas você não está sendo inclusivo, aquela bobalhice que a gente está acostumado a escutar. Pessoal, não se lança pérolas aos porcos, ponham na cabeça de vocês. Se chega para uma pessoa que quer batizar o seu filho e a equipe de batismo percebe que não há condições para aquela criança ser criada num ambiente católico, a melhor coisa a fazer é o quê? Primeiramente, adiar o sacramento, dizer, ele vai acompanhar você, tá? Tentar evangelizar a família, certificar se aquela pessoa realmente sabe o que é o batismo. E se você vê que não adiantou de jeito nenhum, negar sim, deixar para que isso aconteça mais tarde. Eu sei que é difícil ter que deixar uma criança sem batizar, mas tem um monte de pagão batizado, tá? Pagão não no sentido teológico, mas no sentido de comportamento. A quantidade de batismos que são realizados é enorme, a quantidade de pessoas que retornam é pequena.
Tá? Então o documento ele fala claramente sobre isso daqui. Se você não tem esperança, não há garantias sérias de que a criança vá receber uma educação católica cristã de verdade, deve-se mesmo negá-lo. Está aqui o documento falando muito claramente sobre isso. Então se você é da equipe de batismo e está vendo esse vídeo, meu irmão, não aceite isso. Tá? Isso não é caridade, isso daí não é inclusão, como você está falando. Não, isso é irresponsabilidade. Você vai tem paróquias aí que a preparação de batismo é uma palestra. Eu fui uma vez, fiquei horrorizado. Você vê que é um negócio que parece uma linha de produção. O cara vai lá, faz uma palestra aguada, sem gosto nenhum, para dizer que fez. Os pais que estão ali não estão nem aí porque estão vendo. Estão querendo sair dali o mais rápido possível. Você vê a impaciência do pessoal. Terminou, o padre faz aquele batismo um por um ali, parece uma linha de produção. Desculpa essa expressão, parece uma linha de produção. Terminou, acabou, se pode dar a taxa ali, acabou. Isso é uma coisa horrorosa. Depois ficam reclamando. Isso não atrai as pessoas para a igreja, afasta as pessoas da igreja, porque banaliza o sacramento. Então, temos que ter equipes de batismo formadas. Eu conheço equipes de batismo muito ruins, que eu acho que nem eles sabem o que é um batismo. Está ali porque o padre botou uma, duas pessoas para dizer que tem mesmo, porque a diocese está pedindo. Mas nem eles sabem o que está fazendo. Mas equipes que possam ver caso a caso e visitar aquela família, acompanhar. Não é simplesmente negar, mas acompanhar a família, ver o que pode fazer para ajudar. Ver a família, se você evangelizar, resolve. Ah, mas os pais não estão interessados. Mas você tem uma avó, um avô, como o documento fala aqui, né, que essa ausência, como está aqui, pode ser suprida de diversos modos da comunidade cristã. Então, de repente, os pais não ligam para a criança, mas deixa a criação religiosa dos filhos na mão do avô, da avó, um tio, até de um vizinho, até de um padrinho, tá? Então, mas isso tem que ser avaliado. Quando vê um casal que você já conhece, participa da comunidade, sabe que eles estão participando, nem reunião precisa. Eu participei de uma reunião para o batismo da minha filha, mas realmente para mim não fazia muita diferença, eu já participava da igreja, já conheço a doutrina da igreja, mas certos casos têm que ser acompanhados e outros têm que ser negados. Para terminar, teve um caso mesmo de um padre que ele estava na igreja no domingo de manhã e chegou um cara de carro, aí disse: padre, vim aqui fazer o batismo do meu filho. Aí ele foi explicar que havia um processo lá, tal, para poder marcar. Ele disse: não, eu quero fazer agora, já estou com um churrasco pronto em casa. Ele disse: meu filho, mas não vai rolar de jeito nenhum. E o cara saiu chateado de lá. Isso é fruto dessa mentalidade. Então a gente precisa entender. O batismo, sob certas condições, tem que ser adiado. E em muitas condições recusado. Adiar e recusar se for o caso. Não tem condições. O senhor está vendo que o seu filho não vai viver num ambiente católico, não tem ninguém da família realmente que se comprometa. Então eu sinto muito. E rezar por aquela criança. Amém, meu irmão? Então tira da sua cabeça essa ideia de que o batismo tem que ser dado a qualquer pessoa, independente de ela estar preparada ou não. E aqui, para terminar, no número, página 25, número 30 do mesmo documento, diz o seguinte: a igreja, de fato, não pode aceder ao desejo desses pais se eles não derem garantia de que, uma vez batizada, a criança irá receber a educação católica exigida pelo sacramento. E deve-se ter a esperança fundada de que o batismo dará os seus frutos. Então, a quem assistiu esse vídeo, participa de equipe de batismo, por favor, repense como é que vocês estão fazendo essa pastoral. Não fique jogando pérolas aos poucos. Por mais amor que de repente você possa ter até a criança, mas a criança não pode receber uma semente que não tem a menor condição de frutificar num solo completamente infértil. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Deus os abençoe. Vejo vocês no próximo vídeo e rezem por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.